Olá galera, estamos aqui com a primeira aula EAD dos sistemas de manutenção. Quem tá falando é o professor Fernando. Eu tô meio gripado, tá? Mas não é corona. Então tô com a voz meio fanha aí, mas vamos lá. Essa aula, na verdade, a gente vai começar com os conceitos de manutenção. Até um tempo atrás, a manutenção tinha um paradigma aí, né? O homem da manutenção sente-se bem quando executa um bom reparo. Hoje isso não é mais válido. No mundo moderno, aí o homem da manutenção sente-se bem quando consegue evitar falhas. Então a manutenção está diretamente relacionada a evitar falhas. A manutenção, conforme a BNT, corresponde a todas as ações necessárias para que um item seja conservado ou restaurado. Na prática, a manutenção é a conservação técnica e econômica de um ativo de uma empresa. O conceito de falha, então, é muito importante para se determinar. Então, a falha corresponde à perda da função de um equipamento. A condição de funcionamento de um equipamento pode ter critérios diferenciados. Por exemplo, na atualidade, a agressão ao meio ambiente pode impedir o funcionamento de um equipamento, sendo uma condição, então, de falha. Então, equipamentos muito antigos, que podem ser poluentes, então, né? A partir do momento do mundo de hoje, onde temos normas de meio ambiente que proíbem uma série de coisas, então esse equipamento pode ser falho deste ponto de vista. O diagnóstico da falha consiste na identificação do mecanismo que provocou a falha no equipamento. A identificação da falha é a causa fundamental na garantia do desempenho. Então, a identificação da causa da falha é fundamental para garantir o desempenho. Então, documentar, arquivar e conseguir a causa dessas falhas é muito importante do ponto de vista da manutenção. Existem diversas técnicas para auxiliar a falha das máquinas. Essas técnicas de manutenção envolvem desde o conhecimento básico do equipamento até a utilização de instrumentos sofisticados, né, como softwares, que pode guardar o tempo de parada, guardar todas as informações referentes ao uso da máquina. Confiabilidade é a probabilidade de equipamento ou célula de produção, planta ou qualquer sistema funcionar normalmente em condições de projeto. Então, por um determinado período de tempo estabelecido. Então, a gente produz uma máquina, uma célula, e isso tem o quê? Tem uma curva de desempenho, ou seja, conforme essa máquina, essa estrutura for nova, processos de ajustes ainda vão demorar, pode ser que alguma coisa falhe. Tá? Então tem essa curva de desempenho aí. As taxas de falhas que representam números de falhas num determinado período T e se comportam de maneira diferente no decorrer da vida do equipamento. Basicamente, então temos 3 períodos aí. Então essa é a curva da bandeira. Lá no começo, né, como a gente disse, a máquina ou estrutura ou linha de produção está começando a produzir, então vão gerar pequenos erros de projeto, pequenos problemas, tá? Após a correção desses problemas, quando a máquina é nova também, ela tem que ser instalada no lugar certo, ela precisa de uma manutenção, né, inicial para começar a funcionar, tá? Então essa taxa de falha no início da vida útil da máquina também é grande, tá? Então forma essa curva de uma banheira. Depois ela vai caindo, daí vem a vida útil. Com o passar do tempo, ela fica estável, então, por um grande período, até chegar na fase final. Então, a máquina já foi tão usada, já está tão além das suas condições, né, que as peças começam a dar problemas, entendeu? Que ela começa a falhar mais frequentemente. E aí é a hora, né, de saber como está essa curva aí, né? Qual a frequência dessa falha aí. Se a gente estiver nessa curva aqui, é hora de trocar essa máquina, é hora de trocar essa linha de produção. Então, a manutenibilidade é a probabilidade de se realizar um reparo ou uma falha dentro de um prazo pré-estabelecido. Então, torna-se como base o histórico de outros reparos. Porém, para esse índice ser calculado, deve-se ter um tempo para reparo constante ao longo do tempo. Né? Então, o cálculo do índice sofre influência de diversos fatores que influenciam o tempo de reparo ao longo da vida do equipamento. Então, baseado naquela curva também, né, a gente tem condições diferentes ali. Tá? Mas essa manutenibilidade é o espaço onde a gente garante, né, que a manutenção da máquina vai ser suficiente, né, dentro de um período, dentro de um tempo, troca de óleo, troca de rolamentos, né,
isso pode ser tudo calculado e documentado baseado no uso de outras máquinas, né? Então ela torna-se, né, esse tempo de manutenção viável, tempo de manutenção feito aí. A disponibilidade, que representa o tempo em que o equipamento está disponível para o trabalho, né? Então o tempo disponível é pelo período efetivamente de uso, pelo tempo em que o equipamento está nas condições operacionais, porém não está em uso em função de outros fatores, quando está em reserva, stand-by, tá? Então a máquina está parada ali, ela está disponível, ela não está em manutenção, mas ela está disponível, ela poderia estar sendo usada, tá? Então ela está disponível. O estágio não operacional é o somatório do tempo então gasto nessas atividades de reparo, diagnóstico, conserto, tá? Esperando sobressalentes ou procedimentos, né, de stand-up, tá? De parada de máquina para trocar de peça, tá? Então a máquina está disponível entre esse tempo, né, de vida da máquina ali, está dentro do tempo de vida útil dela, não está nenhum problema, então ela está disponível. O problema é o que? É tempo de setup, demorou demais para trocar de peça, entendeu? Tá? Mas a máquina está disponível, então isso é disponibilidade da máquina dentro da planta, dentro da empresa. A prioridade corresponde à escolha da sequência das atividades de manutenção. A utilização dos recursos de uma prioridade correta garante a eficácia da manutenção, certo? Então, as máquinas que mais importante que eu possuo, que eu fabrico, as peças principais, as peças que têm mais demanda, as peças que eu preciso fazer para encher o estoque, né, devem ter prioridade. Então, essas máquinas devem o quê? Deve ser feito, né, um processo para saber quando vai ser a manutenção de cada item bem feito, tá? Então, deve ser essas máquinas prioritárias. Então, assim que eu tiver, como a máquina produz muito, assim que eu tiver um tempo, seja qual for, eu vou lá e fazer o quê? Uma manutenção preventiva dessa máquina, mesmo que seja, vamos supor, um pouco antes do tempo, tá? Mas se aquela máquina ficou parada por algum motivo, então, tá? Ela é prioridade do sistema ali. Temos indicadores de desempenho, né, da manutenção, ou seja, são informações que a gente pode ter para administrar melhor o setor de manutenção. Os parâmetros utilizados para avaliar a eficiência de trabalho da manutenção, os principais índices são TMPR, né, que é o tempo médio para reparo, em inglês MTTR, o R aí de repair em inglês. Temos também o TMEF, tempo médio entre as falhas, tá? Aqui, ó. Então, vem o F de falha aqui em português. No inglês, nós temos o MTBF. O F também é de falha, só que em inglês, né? Então, fail. A disponibilidade, também um bom desempenho. E o custo. Tá? Então, temos o TMPR, que é o tempo médio para reparo. Então, eu vou pegar o tempo total de intervenção corretiva. Tá? Então, são aqueles momentos em que a máquina parou para alguma correção, parou para alguma manutenção, tá? E vou dividir o que? Pelo período de falhas identificados, tá? No período. Então, eu vou ter um tempo médio para reparos. A gente vai fazer um exemplo depois, vai ficar mais claro isso, tá? E aqui também temos o tempo médio entre falhas, tá? Então, a gente vai pegar o que? Uma divisão, né? Uma relação entre o total de operação da máquina e o número de falhas detectadas no período observado, tá? Vamos ter um exemplo aqui também. E disponibilidade. A disponibilidade é o quê? De todas aquelas horas que eu poderia usar a máquina, né? Quantos por cento, na verdade, eu usei? Tá? Então, se eu usei 100% aí, eficiência máxima, né? Significa que todas as minhas paradas programadas deram certo, a máquina não quebrou, não teve nenhum problema aí, tá? Mas isso é muito difícil. Então, aquele período, né, de intervenção para correção, de manutenção, que ocorre inesperadamente, aí interfere nessa disponibilidade aí. A gente vai fazer exemplo lá, tá? E outro também indicador aí é o custo. Por que o custo é importante? Porque avaliam custos diretos e indiretos de manutenção. Normalmente, os indicadores de custo relacionam o custo da manutenção com o faturamento total da empresa, ou com a unidade de produção, né? Então, por toneladas de produção. Então, como essa relação é feita, o que acontece? O desempenho melhor da empresa, ou seja, um faturamento melhor, uma venda melhor, consegue fazer o quê? Né? Diminuir esse índice aí, né, esse indicador de desempenho.
Porque se eu mantive a mesma relação, o mesmo gasto da manutenção, só que eu consegui um faturamento maior, então o que acontece, né? Esse valor diminui e passa a ser menos importante do ponto de vista do indicador de desempenho de custo aí. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Ó. Um armazém frigorífico opera um sistema de refrigeração com 4 compressores parafusos típicos, selado com óleo, que possui 2 rotores acoplados montado em 4 mancais para fixar suas posições da câmara de trabalho. Em um período de 24 meses, foram detectadas novas falhas por desgastes nos mancais, com os seguintes tempos de reparos aí. 32, 22, 18, 22, 12, 18, 10, 9, 22 horas. Os componentes ficam parados somente no horário, né, de ponta aí. Então ele pede para eu calcular o TMPR, o TMEF e a disponibilidade das máquinas. Então vamos lá. No período de 24 meses, vamos trabalhar aí com 30 dias, né? Então uma produção que trabalhou todos os dias, 24 horas por dia, então eu tenho 17.280 horas, tá, de trabalho. Só que lembra, são 4 compressores, né? Então se são 4 compressores, o que acontece? Esse número vai multiplicar por 4. Só que também é o seguinte, são 4 mancais cada, né? Então são 4 possibilidades de dar problema, tá? O problema foi variado, a gente teve 9 problemas no mancais, tá? Então multiplica por 4. Fazendo toda essa conta aqui, a gente vai ter o quê? 276.480 horas de produção, tá? Naquele eixo ali, naquele mancal, tá? Em todos esses sistemas aí. A gente teve um total de 9 falhas, né, nesses 24 meses. Então o tempo de reparo, qual vai ser o tempo aí médio de reparo, né? Vou ter que somar todos esses tempos aí, tá? Então ele está aqui, todos os tempos somados, tá? Então, na verdade, ele parou 165 horas. 165 horas ficou ocorrendo manutenção corretiva no mancal, tá? Por problemas de mancal. Então, para a gente calcular o tempo médio entre as falhas, a gente vai dividir o quê? Todo aquele tempo total de produção por 9 falhas, tá? Então vamos ter um valor de 30.000 horas 720 aí, ó. Significa o quê? Que a máquina funcionou 30.720 horas e daí ela deu um problema. Depois funcionou 30.720 horas e daí deu outro problema. É claro que isso é um valor médio, né? Para ter uma ideia de quanto tempo minha máquina consegue ficar funcionando sem dar problema, tá? Então quanto maior isso daqui, melhor. Já o tempo médio entre o reparo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar todo aquele tempo que a máquina ficou parada por causa dos problemas nos eixos, somado, que é o 165, e vou dividir o quê? Por 9 falhas aí, tá? Então o que acontece? Se eu tirar uma média do tempo de correção, significa o quê? Que a máquina ali ficou mais ou menos 18,33 horas, em média, parada para fazer a correção, tá? Então quanto menor esse tempo aqui, ó, melhor. Então, com esses dois índices, eu consigo ter uma boa noção e fazer um bom controle da manutenção, tá? Por quê? Porque quanto a máquina parar por algum defeito e mais rápido eu conseguir arrumá-la, melhor, tá? E outra coisa, quanto maior tempo possível eu conseguir uma máquina funcionando sem que ela dê algum problema, também melhor. A disponibilidade, então, calculando aí, né, segundo as fórmulas aqui, ó, a gente vai ter o quê? Vai pegar o total de horas que poderia estar funcionando e vai tirar, né, o problema, o total de horas que teve problemas. São 165 aí. Foram 165 horas para resolver problemas, né, os defeitos. Então, quando eu tiro isso, o que acontece? Sobra, então, só o tempo que a máquina ficou funcionando. Se eu dividir ela por este tempo aí, multiplicar por 100, eu tenho a disponibilidade, tá? Por quê? Porque a disponibilidade justamente é isso. Do tempo total que eu tenho, quantos por cento, na verdade, a máquina ficou trabalhando, tá? Então é só eu tirar daqui a quantidade que ela ficou parada, fazer essa divisão aqui e multiplicar por 100.
Quando eu multiplico, eu tenho 99,9% de disponibilidade. Ou seja, essa máquina trabalhou 99,9% do tempo que ela tinha para trabalhar. Tá? Então, também, quanto maior essa disponibilidade aqui, quanto mais próximo de 100, melhor. Outro problema aí, né, que é saber na verdade, né, porque o tempo de manutenção depende de muita coisa. Então, por exemplo, então a gente tem outros parâmetros aí ó, para determinar. Analisando aqui, ó, por exemplo, a hora de início da ocorrência. Então, a hora que quebrou a máquina, o operador foi lá e falou: ó, a máquina parou, aconteceu isso, teve um barulho, então tá parada. Então ele vai lá e marca a hora que aconteceu isso. Então, início da ocorrência. Tá? Só que é o seguinte, isso vai ter que ser comunicado aí na manutenção. A manutenção vai ver o que está fazendo. Se ele estiver tranquilo, eles vão lá e resolvem mais rapidamente. Se não, vai largar para outro dia, tá? Então vamos marcar o quê? A hora de início do conserto, tá? Então a manutenção vai lá, comecei a consertar tal hora e acabei tal hora. E depois tem o quê? A hora de fim da ocorrência, tá? A hora de fim da ocorrência vai ser o quê? É quando a máquina finalmente voltou a produzir, tá? Então eu vou ter essas condições aqui, ó. Então, na verdade, eu vou ter um tempo de atendimento que indica o tempo desde que o equipamento parou até o início dos reparos pelo pessoal da manutenção, tá? Então, se a manutenção for muito lerda aí, talvez falte funcionários, tem que reforçar essa equipe, entendeu? Ou o funcionário está faltando muito na manutenção, então tá dando esse problema aí, tá? Esse TA tá ficando muito alto. Não, quanto menor, melhor. O tempo de conserto indica o tempo que o pessoal da manutenção levou para efetivar realmente o conserto, para reparar, né? Para colocar a máquina em funcionamento. Tá? Então seria o tempo de conserto. Só que é o seguinte, depois que a manutenção consertou a máquina, a produção tem que ir lá, ajeitar a máquina, fazer o setup, preparar para produzir novamente. Tá? Então a gente tem o quê? O TAR aí, tempo de arranque, indica o tempo que a máquina levou para retomar a produção, tá? Então, tempos necessários para ajustes, aquecimento e etc, tá? Então, é setup da máquina, aquecimento, reabastecimento de alguma coisa, talvez de material, tá? Então, tudo isso a gente tem o quê? O tempo total de ocorrência, que indica o tempo total que a máquina esteve parada e retornou a produzir em condições normais, tá? Então, esse tempo total de ocorrência aqui, ó, se a gente voltar no slide, tá? Vai ser qual? Vai ser esse tempo de parada aqui, né? Tempo para reparos, tá? Por quê? Porque, na verdade, você tem que colocar o tempo todo. Se você não acrescentar todo esse tempo, o que acontece? Problemas aqui dentro, tá? Então, problemas aqui de comunicação, por exemplo, entre a manutenção, tá? Então, a manutenção aqui pode fazer o quê? Está demorando demais para atender o chamado. Então, se você não colocar todo esse tempo, fica estranho, tá? É claro que depois o legal é gerar um índice, tá? Que eu tenho esses tempos aqui, porque daí eu falo, nossa, mas a máquina geralmente fica 30 horas a manutenção. Por que ficou 40? Daí eu vou lá e vejo o quê? Ah, tá, mas na verdade aqui, ó, o tempo de manutenção foi 20 horas. Demorou 40 por quê? Porque a manutenção demorou para ser avisada. Será que a manutenção demorou para ser avisada? Ou será que eles foram avisados e demoraram para responder? Tá? Então, por isso que é muito importante horas. Tá? E também aqui, pode ser que a manutenção foi lá, arrumou a máquina, beleza, só que na hora da produção o líder não demorou muito para colocar essa máquina, né? O tempo de TAR aqui foi muito grande, então, tá? Então, na verdade, esse tempo total aqui é o tempo total que a máquina ficou parada, tá? É o tempo total que a máquina ficou indisponível, certo? E os problemas de terceirização também, né? O processo de terceirização de uma empresa consiste na contratação de serviços que não fazem parte da sua atividade principal. Essa tendência iniciou na década de 80 e fez com que grandes empresas, né, de serviços aí foram feitas. Então, manutenção é nos setores industriais que apresenta elevado grau de terceirização. Tá? Então, eu consigo terceirizar essa manutenção e cobrar mais dessa equipe. Porque daí, através dos índices, acompanhando os índices, eu posso cobrar a equipe. Então, daí eu vou trabalhar com a terceirização e saber. Por quê? Porque, na verdade, manutenção, né, é uma mão de obra qualificada. Então, os caras têm que estar aptos lá, né? E se eu for desenvolver isso dentro da empresa, isso vai demorar anos, né? Eu vou ter que contratar alguém com muita experiência em manutenção, fazer toda uma escala, né, de estágio
de funcionários abaixo que estão aprendendo, tá? Então, contratar uma empresa na área da manutenção para para consertar as máquinas, é muito interessante. Tanto é que também, muitas vezes, né, a própria manutenção da empresa, que seria uma manutenção, uma equipe mais simples, né, que faz tudo, vamos dizer assim, não consegue resolver tal problema. O que ela vai fazer? Ela vai e chama terceirizada, né, chama a empresa responsável por dar manutenção para aquele equipamento. Por quê? Porque é uma coisa muito específica ali, tá, que a manutenção dentro da empresa, a manutenção mais básica, não conseguiu dar conta. Tá? Então tem esses casos aí da terceirização. Análise de risco, tá? Então tem que sempre analisar a complexidade das tarefas de manutenção. Por quê? De repente não estou preparado, preciso de um curso para determinar tal manutenção, porque o risco é muito alto. Tá? Então daí também vale contratar empresas terceirizadas. Então avaliação completa do risco em potencial. A análise de risco envolve o conhecimento de todos os fatores que afetam a segurança das atividades de manutenção para um determinado serviço e as medidas necessárias para evitar acidentes. Tá? Então, dentro do índice de manutenção também o nível de acidentes. Tá? Os acidentes envolvendo o quê? Essas questões de máquina parada, de máquina funcionando, tá? De que a máquina estava lá sem placa ou estava quebrada, mas não avisaram, colocaram uma placa de manutenção lá, o funcionário foi, não sabia, ligou a máquina. Tá? Como a máquina estava quebrada, pode ter voado um pedaço de eixo, alguma coisa, e ter machucado alguém, entendeu? Então não deveria ligar aquela máquina, tá? Então tem tudo isso também. O processo, né, de interromper essa máquina, né, de não deixar usar também, tá? Pode estar influenciando no risco. E a gente tem um processo também, é claro, de melhoria contínua aí, né? Então a figura 2 apresenta o estágio de vida de um equipamento. Então, uma especificação, tá? Então, a empresa possui uma condição específica, ela vai lá e faz o quê? Precisa de uma máquina, precisa de uma condição, precisa de um projeto para resolver esse problema específico aqui. Então, na fase de projeto, deve se preocupar com a confiabilidade que irá influenciar o custo inicial e desempenho e custo operacional, tá? Então, não adianta nada pensar em um projeto magnífico que uma máquina incrível que faz tudo, entendeu? Sendo que o custo dela é muito grande, o tempo de fabricação é muito grande, tá? Então, ligado ao projeto aqui, tá ligado o quê? Ao desempenho, a confiabilidade, a manutenibilidade, né? A manutenibilidade. Por quê? Porque aquilo tem que ser... eu tenho que poder fazer manutenção. Se eu faço uma caixa fechada onde eu não consigo abrir quando tem algum problema, e aí? Preciso levar essa máquina em algum lugar para abrir, tá? Então o projeto tem que levar em consideração tudo isso aí. Sem falar nos sistemas de apoio, né? Sistemas de apoio, linhas de eletricidade, linhas pneumáticas, de ar pneumático, tá? Todo o sistema de apoio que vai fazer o quê? Com que esse projeto funcione, tá? Depois a gente tem o quê? A fabricação. Então, durante a fabricação, a manutenibilidade deve ser analisada, pois neste ponto começam a ser revelados a natureza multidisciplinar da maioria dos problemas de manutenção. Tá? Então, de repente, não tem um espaço. Não tem um espaço para tirar um eixo, não tem um espaço. Tá? Isso tem que ser feito, tem que ser pensado isso. Né? Então, na hora de fabricar, tem que pensar nisso. Vou ter que desmontar isso. Tá vendo o mancal aqui? Ó? O mancal sempre dá problema, então tem que ser trocado de tempos em tempos. Então, tem que estar o quê? Tem que estar acessível esse mancal, porque senão, se esse mancal estiver muito escondido lá dentro e tal, o cara não consegue fazer a manutenção, vai ser muito complicado, então inviabiliza. Tá? Então, detecção de deficiências de projeto. Na hora do projeto, está pensando em tudo. Depois, na hora de fabricar, vai ver os problemas. Tá? Problemas de qualidades, é claro, né? Tem que estar resolvidos aí, porque a máquina tem que ser precisa. Não adianta fazer um projeto de que não tem uma precisão, não tem uma qualidade que o cliente quer. Certo? Então, a partida é apenas um período de teste do equipamento. Então, está na fase de revelar as deficiências de projeto e fabricação. Tá? Então, o primeiro teste ali, ela foi projetada, foi fabricada, primeiro teste. Então, detecção de deficiências de projeto. Né? Agora já foi fabricada, foi tudo que podia ser pensado, já foi. Só que ela já foi fabricada, tá? Então, o que acontece? Por isso que é um processo de realimentação depois aqui, ó. Que eu tenho uma operação, a operação onde eu vou realmente usar a máquina, né, para fabricar, tá? Então é um processo de realimentação aqui, ó, detecção de deficiências de projeto, otimização da manutenção, otimização da operação. Pô, então de repente fazendo uma mudança simples eu consigo o quê?
diminuir o tempo de operação da máquina ali, tá? Então, talvez compense fazer isso. Então, é um processo que realimenta aqui, ó, partir da operação, um processo que realimenta. E é claro que se for um problema muito grande na hora da operação que eu não consigo, ela tem que fazer o quê? Ela tem que realimentar o projeto. Então, opa, esse problema aqui é tão grande, ó, que não tem jeito. Essa máquina não pode ser assim. A gente está perdendo com isso. Então, eu vou lá no projeto e reprojeto e recondiciono essa máquina para resolver esses problemas aqui, tá? Então, tirando esses problemas aí, que são aqueles problemas iniciais, né? E o problema inicial de implantação da máquina, depois problemas de operação, tá? E daí vem lá para o final o quê? Problema de substituição, porque a máquina vai ficando antiga, né? Tecnologia ultrapassada, os componentes vão ficando gastos, tá? Então, desgaste, obsolescência, fatores econômicos. Ou seja, aquela máquina tem uma que produz está tão mais barata, entendeu? Que eu compensa eu substituir essa máquina. Então tem que pensar em tudo isso, certo? E pensar também em melhorias contínuas em relação ao meio ambiente. Então a degradação do meio ambiente é uma preocupação crescente no mundo atual. As atividades de manutenção podem interferir direto ou diretamente no processo de contaminação ambiental. Tá? Como a gente disse lá, trocar óleos de máquina, óleo de usinagem, aquilo depois tem que ser tratado, tem que ser tirado da água, tem que ser jogado em lugar específico. Tá? Então tem custo. O próprio óleo do motor das máquinas, por exemplo, o que eu tenho que fazer com isso? Tem que jogar em lugar específico, tem que ser tratado. Tá? Então tem que ser descartado corretamente. Então óleos, graxas, bateria, resíduos químicos. Então para garantir que o equipamento opera em padrões recomendáveis de poluição. Não adianta nada, eu tenho um super equipamento, consigo uma super produção, só que o que acontece? Eu vou gastar tanto dinheiro com problemas, por quê? Porque ele é antigo, porque ele causa vazamento, porque ele faz muito barulho, tá? Porque essa regulagem de filtros é complicada, então ele gera tanto resíduo, que depois dá tanto trabalho, tá? Que na verdade uma empresa para de ser uma empresa de produção para ser uma empresa de trabalho de lixo, na verdade, né? Para uma empresa de reciclagem, tá? Porque eu tenho que tratar, tenho que dar fim nisso, tá? E geralmente as empresas contratam outras empresas, né, para fazer isso, tá? Só que isso acaba saindo caro. Então, os processos têm que ser o quê? Melhoria contínua em relação ao meio ambiente também, tá? Então, máquinas menos poluídas, menos poluentes, tá? Que gera menos resíduos. São sempre aí, né, certificações, né? Tem um monte de certificação, a ISO 14000, que fala de meio ambiente geral dentro de uma empresa, tá? Então tem um monte de coisa levada a ser em consideração aí. E evolução tecnológica também, né? Conforme se vai evoluindo tecnologicamente, eles vão pensando nessas questões de meio ambiente, tá? Isso geralmente causa o quê? Um avanço na máquina, tá? Uma estrutura melhor, um conceito, um projeto melhor, tá? Pensando o quê? Em condições ambientais. No estágio atual, o desenvolvimento de fatores como meio ambiente e segurança começam a adquirir importância crescente. Tá? A gente falou de meio ambiente, mas tem que pensar também em segurança. Né? Como essa máquina é segura para ser operada? Tá? Se ela for muito propensa a causar acidente, entendeu? Mutilações. Tá? Então tem que pensar também na segurança de quem está operando. Tá? Então, o esgotamento de recursos naturais, níveis de poluição e a qualidade de vida exigem investimentos elevados. A maioria dos processos industriais não foram concebidos com essa preocupação. Tá? Porque antigamente a preocupação era o quê? Produzir. Hoje que tem essa preocupação em tratar os resíduos, né? Geração de carbono aí, né? O banco de carbono, onde a empresa atividades dela geram tanto de poluição, que seria uma emissão total de carbono tal. Então o que ela faz? Ela vai e incentiva a empresa em outros lugares, né? Geralmente as empresas, como as empresas, né, da Alemanha fazem aqui, investir na Amazônia, na proteção da Amazônia. Né? Eles gastam muito, eles poluem tanto, só que o que ele faz? Eles pegam parte desse dinheiro, né, e compensa a emissão de carbono. Como? Financiando projetos aqui no Brasil, na Amazônia, que ajudam, tá, a controlar a emissão de CO2, projetos o quê? Que diminuem o desmatamento, tá? Projetos que ajudam a conciliar a criação de gado com outros elementos, tá?
Então tem isso também, pensando sempre no meio ambiente. Então o módulo tem como objetivo facilitar o desenvolvimento de um profissional com conhecimento técnico, capaz de promover a melhoria da qualidade dos serviços, aumentando a confiabilidade, a manutenabilidade dos equipamentos com segurança, menor custo e melhoria contínua no meio ambiente. Tá? Então esse seria o processo que a manutenção sempre está pensando. Tá? Melhoria contínua em todos os sentidos, em relação à segurança do equipamento, em relação ao meio ambiente, em relação a custo, em relação à produção, em relação a tudo. Então, depois aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter um exercício, tá? Tem um no final dessa apresentação que eu vou mandar para vocês. Vou mandar em PDF. Esse é o vídeo. Acho que ele vai ficar muito grande para postar, tá? Então eu vou mandar o link para vocês no YouTube. Vamos ver como é que eu faço. Se eu consigo mandar por e-mail para quem quiser, tá? Ver se consigo diminuir a resolução dele para ele ficar menor, tá? Então são esses os exercícios para ser entregue. Esse exercício tem que ser entregue como aquele esquema que a gente combinou, tá? Individual, cada um com uma folha, escrito à mão. Escreve a pergunta, tá? E responde. Escreve a pergunta e responde. As duas últimas aqui são baseadas naquele cálculo que a gente fez lá, tá? Na apresentação aqui, no cálculo daqueles tempos de paradas, tá? E as outras aqui são o quê? São perguntas conceituais. Então, a entrega desse material, quando as aulas presenciais voltarem, né, é que vai garantir a presença para vocês, tá? Nessas aulas que a gente não vai ter agora, tá? Então é muito importante fazer os exercícios aí e entregar. E é claro que esses exercícios, todos que eu passo para vocês, serão de bases, né, para vocês estudarem para a realização da primeira prova, tá? Então, a prova aí, esses exercícios, né, vão ser o tipo de exercício que eu vou cobrar na prova. Valeu? Obrigado.